Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Muito obrigado pela recepção, por gentileza. Pode se assentar. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Quantos irmãos estão encontrando o texto? Sou grato a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, por mais uma vez nós estarmos vivos e estarmos firmes na presença dele. O amor de Deus é grande demais sobre as nossas vidas. Feliz também estar conhecendo esta igreja pela primeira vez. Estamos participando deste culto. Deus abençoe o pastor desta igreja, sua família. Que Deus continue sendo canal de bênção na vida de vocês nessa cidade de Fernando Prestes. Nossos companheiros de ministérios, obreiros, companheiro, trabalha conosco no usina. Que Deus abençoe grandemente. Também minha filha, meu genro e também minha esposa, que eu amo muito. Quantos encontrou o texto, digam amém. Amém. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 12. Hoje é um culto de missão. Quero falar um pouco a respeito desse apóstolo. Filipenses capítulo de número 1, verso 12 diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, esta carta que nós acabamos de fazer leitura foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Essa carta ela ficou conhecida entre os teólogos como a carta da alegria. Aliás, essa palavra alegria, juntamente com seus sinônimos, gozo e regozijo, ela aparece por 24 vezes, cerca de 24 vezes, somente nesta carta de Paulo aos Filipenses. Essa palavra alegria, ela vem do substantivo feminino, é o estado de quem tem prazer de viver. Isso denota contentamento, satisfação. Haja vista que quando Paulo vai escrever esta carta aos Filipenses, conhecida como a carta da alegria, Paulo está vivenciando dias terríveis na sua vida, porque quando Paulo vai escrever esta carta, Paulo está vivenciando uma de suas prisões. Aliás, se nós formos aqui descortinar essa história desse apóstolo, iremos ver que Paulo foi um homem que vivenciou muitas prisões, por tão somente anunciar as boas novas de Evangelho. Paulo, em toda a sua trajetória, foi preso pelo menos 4 vezes. A primeira vez que Paulo vai ser preso em Jerusalém. A segunda, Paulo vai ser preso em Éfeso. Depois, as outras 2 vezes, Paulo vai ser preso em Roma. Agora é interessante nós observarmos essas 2 prisões de Paulo em Roma, porque elas são totalmente o oposto uma da outra. Porque a primeira vez que Paulo vai ser preso em Roma, Paulo vai ser preso por volta do ano 62 depois de Cristo. A segunda, por volta do ano 67 depois de Cristo. Por que as 2 prisões de Paulo ela é totalmente o oposto da primeira e da segunda? Porque a primeira vez que Paulo vai ser preso em Roma, Paulo vai ser preso por perseguição religiosa. Paulo vai ser preso simplesmente por poder estar anunciando o Evangelho. A perseguição é religiosa. Por isso, se os irmãos forem observar, Paulo vai ser preso em uma casa. Vai ser uma espécie de prisão domiciliar, onde um carcereiro ou um policial romano guardava a vida do apóstolo Paulo. Nesta prisão, Paulo tinha algumas regalias, a ponto de poder escrever cartas e também de receber visitas. Agora, a segunda prisão de Paulo em Roma, ela é totalmente o oposto da primeira, porque Paulo agora vai sofrer uma perseguição do Estado. A perseguição agora é política. Ano 64 depois de Cristo, quem está sentado sobre o trono de Roma é Nero. Nero, com um coração maligno e sagaz, Nero propôs no seu coração de construir e edificar uma Roma melhor e mais bela. A história nos diz
que Nero, por causa dessa ganância em seu coração, Nero incendiou a própria cidade de Roma. E os historiadores nos informam que naqueles dias, o incêndio causado pelo próprio Nero destruíram 10 de 14 bairros romanos da época. E simplesmente pelo fato dos 4 bairros restantes serem habitados pelos judeus, ou pelos judeus convertidos ao cristianismo, Nero então acusou a igreja. Foi aí, meus irmãos, que desencadeou uma das maiores perseguições contra a igreja de Cristo. E as leis que favoreciam a igreja agora não favorecem mais. É por isso que a segunda prisão de Paulo em Roma é totalmente o oposto da primeira. Se na primeira Paulo está preso em uma casa com regalias e privilégio, na segunda agora Paulo está em uma masmorra, uma espécie de buraco, um lugar úmido, um lugar totalmente desumano. Segundo os relatos históricos, vestígios do esgoto da cidade de Roma passava por dentro da cela do apóstolo Paulo, e muitos que lá eram lançados eram acometidos por diversas enfermidades. Mas Paulo, igreja, está escrevendo esta carta conhecida como a Carta da Alegria, vivenciando uma das suas prisões. Aliás, Paulo vai nos escrever mais 3 cartas, conhecidas como as cartas das prisões. A primeira carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. A segunda, à igreja de Colossos. A terceira, a um homem nobre chamado Filemon. É uma pequena carta sem capítulo, mas com 25 poderosos versículos. E por último, ele escreve esta carta aos Filipenses. É interessante nós observarmos a forma que o apóstolo Paulo vai apresentar Jesus para cada uma dessas cartas. Por exemplo, quando Paulo vai apresentar Jesus para a igreja de Éfeso, Paulo vai apresentar Jesus como um Deus redentor. É por isso que quando você lê o capítulo 1 da carta aos Efésios, o versículo de número 7, Paulo vai dizer assim, que nele nós temos a redenção. Essa palavra redentor é uma palavra hebraica que significa goel. É uma palavra que nos traz 3 significados. Primeiro, aquele que paga um alto preço para poder tornar a outra livre. Segundo, é aquele que nos redime. Terceira, é aquele que restaura. E quando nós olhamos para esta palavra a respeito de restauração, nós temos o exemplo vivo que foi a vida do nosso irmão Jó. Se você for ler a vida de Jó, você vai ver que só existe a restauração mediante alguma perca. E se você for ler os primeiros capítulos do livro de Jó, você vai ver que Jó vai vivenciar dias de percas em sua vida. Pastor, o que perdeu Jó? Jó perdeu 3.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumento. E se não bastasse, a Bíblia diz que Jó, de homem mais rico do Oriente, se tornou o homem mais miserável de todo o Oriente. E a Bíblia ainda nos diz que Jó teve o desprazer de no mesmo dia sepultar 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Você já parou para analisar esse texto? Você já imaginou ao mesmo dia você fazer 10 cultos fúnebres, segurar em 10 alças de caixões, comprar 10 coroas de flores, isso tudo ao mesmo dia? E nós sabemos que isso é contra a lógica da vida, porque na lógica da vida são os filhos quem sepultam os pais, e não os pais que sepultam os filhos. E Jó está vivendo essa inversão 10 vezes no mesmo dia. E a Bíblia ainda nos diz que Deus ainda permitiu Jó viver momentos difíceis, porque Jó vai vivenciar uma enfermidade muito difícil. Jó é cometido de uma lepra. Essa doença ficou muito conhecida no mundo antigo como calazar ou leishmaniose. É uma doença causada pela picada do mosquito palha. Essa picada gerava leishmania, e os sintomas dessa doença era fraqueza, anemia, o inchaço do passo do fígado. Essa doença destruía a cartilagem, destruía a orelha, destruía a narina, agredia a pele com feridas que são úlceras de 6 a 12 centímetros que não cicatrizavam, deixando a pessoa cometida em um estado irreconhecível. É por isso que quando você lê o livro de Jó, os amigos de Jó, Eliabe e Bildad e Zofar, quando encontram Jó, eles não reconhecem
conhecem Jó. E Jó então vai se lamentar por causa disso. Pastor, Jó se lamenta sim. Se você for ler o capítulo de número 7, o versículo 5 do livro de Jó, Jó vai fazer um lamento dizendo assim: a minha pele se vestiu de bicho. Sabe o que Jó está querendo dizer? É que a leishmaniose, as moscas atuais varejeiras, se assentavam em cima das suas feridas, e ali gerava um bicho, um bigato, que comia Jó pelo lado de fora. Você vai ler: e se retirou Jó para fora da cidade, se assentou em cima de cinza, pegava a cinza, passava sobre o seu corpo, esfregava sobre a sua cabeça, para poder amenizar o odor da pele apodrecida. Porque, pasme, igreja, 7 metros de distância, você sentia na sua narina o odor da pele apodrecida de Jó. Jó vai fazer outro lamento no capítulo 30, versículo de número 30 do seu livro. Jó vai dizer assim: a minha pele escureceu e os meus ossos estão queimando de febre. Mas no capítulo de número 20, capítulo de número 19, o versículo de número 20, Jó faz outro lamento dizendo: a minha pele se apegou aos meus ossos. Sabe o que Jó está querendo dizer no capítulo 19, verso 20? Jó está dizendo que ele já não se alimenta mais, porque a leishmaniose lhe tirou o apetite. Então Jó não se alimenta mais, a tal ponto dele chegar a um estado anêmico, raquítico, esquelético. Mas no capítulo de número 19, o versículo de números 22 e 23, Jó vai dizer assim: quem dera que as minhas palavras se escrevesse com ponteiro de ferro e chumbo, para sempre fosse esculpido numa rocha. Mas sabia Jó, irmãos, porque quando Jó está dizendo quem dera que as minhas palavras se escrevesse, Jó estava querendo deixar um testemunho de vida para alguém. Mas mal sabia Jó que era o próprio Deus quem iria fazer testemunha do seu nome. É por isso que quando nós lemos a epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 11, Tiago, ensinando a igreja primitiva, ele diz assim: temos por bem-aventurança em suportar as aflições, lembrai-vos da paciência de Jó. Sabe que Tiago está querendo passar para a igreja primitiva e para nós daqui da cidade de Fernando Prestes nesta noite? Tiago está querendo dizer o seguinte: chegou um dia mau, igreja, a adversidade bateu na porta da tua casa, a crise vos alcançou. Olhamos para Jó, modelo de paciência e perseverança. Se Tiago terminasse aqui, irmãos, já dava para nos consolar, mas Tiago ele vai além. Ele dá um grito na parte C do texto dizendo: e quão grande e maravilhoso foi o Senhor para com Jó. Por que, pastor? Porque o mesmo Deus que permitiu a ferida foi o mesmo que desceu do céu para estancar a ferida de Jó. Olha aqui, no capítulo 19, versículo 22, 23 e 24, ele diz assim: quem dera que as minhas palavras se escrevesse com ponteiro de ferro e chumbo, e para sempre fosse esculpido numa rocha. Mas no capítulo 19, o versículo de número 25, Jó vai fazer um dos maiores pronunciamentos do nome de Jesus no Antigo Testamento, porque Jó, em meio à adversidade, Jó em meio à crise, Jó em meio à perca financeira, Jó em meio à perca familiar, mesmo em meio à má compreensão, até mesmo da sua esposa, Jó em meio a esta adversidade, Jó vai levantar as suas mãos para cima e vai fazer um dos maiores pronúncios do nome de Jesus no Antigo Testamento, dizendo: eu sei que o meu Redentor. E eu gosto quando Jó usa esse pronúncio, eu sei, porque esta palavra eu sei está na primeira pessoa do verbo singular. Eu vou interpretar para você. Sabe o que Jó está querendo dizer com isso? Eu sei, ninguém precisa saber por mim. Eu acredito, ninguém precisa acreditar por mim. Eu creio, ninguém precisa crer por mim. Pastor, eu estou entendendo, eu vou fazer um pormenor para você entender ainda melhor. Se você ler o Evangelho de Lucas capítulo 7,
texto, quando Jesus está voltando com Jairo para a sua casa, a Bíblia diz que a enfermidade da menina avança e aquela menina vem a óbito. Agora o que me chama a atenção é que quando Jesus está aproximando da casa de Jairo, junto com Jairo, o texto diz que sai um mensageiro de dentro da casa de Jairo, vai até Jairo, olha para Jairo e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha, aliás, a sua única filha, acaba de morrer. Filho aqui, irmão, no contexto judaico, era história, era o que iria dar continuidade à sua árvore genealógica. Em outras palavras, sabe o que o mensageiro estava dizendo para Jairo? Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha, aliás, a tua história acaba de morrer. Jesus Cristo, vendo aquela palavra negativa, pastor, entrar para dentro e tomar de assalto a fé de Jairo, Jesus segura firme na mão de Jairo e diz assim: Jairo, crê tu somente. Ou seja, Jairo, todo mundo pode até estar descrente, mas se tu crê, o dia é só minha, hoje a tua casa. Se tu crê, eu ressuscito a tua história. Mas pastor Leandro, você não sabe como eu entrei aqui, o diagnóstico do médico aqui não há cura. Crê tu somente. Pastor Leandro, você não sabe como está meu filho. Crê tu somente. Abraão creu, foi pai aos 100 anos de idade. Noé creu e construiu uma arca que deu livramento à sua família. Josué creu, o sol parou. Davi creu, o gigante caiu. Marta e Maria, em João 11 disse, Jesus disse em João 11, versículo 40 para Maria: eu não disse, se credes, verás a glória de Deus. Ninguém precisa crer por ti, meu filho. Ninguém precisa crer pela tua casa. Aliás, podem até fazer figuinha. O linguarudo pode até profetizar o contrário. Mas Deus me trouxe nessa noite para dizer: creia. Creia, meu filho. Jesus está dizendo: todo mundo pode não acreditar, mas se você crê, Jesus entra na tua casa. Eu sei. Primeira pessoa do verbo singular. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Lembra que eu disse Redentor, 3 significados? Primeiro, aquele que paga um alto preço para tornar a outra livre. Segundo, aquele que redime. Eu sou apaixonado no terceiro, porque é aquele que restaura. Ah, não, você não entendeu isso daqui. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida nesta noite. Eu não sei como você entrou nesse culto nesta noite. Eu não sei como você tem passado a sua semana. Aliás, eu não sei nem como você iniciou esse ano de 2025. Talvez eu estou pregando para pessoas que entrou aqui na mesma situação de Jó, vivenciando percas, vivenciando dificuldades sobre a sua casa. Mas eu vim com uma palavra profética para quem tem mão para levantar em glória para dar. O teu Redentor está vivo, o teu restaurador está vivo, aquele que tem poder de restaurar a tua vida está vivo. Eu não sei se você vai pegar
no campo da espera. Porque Jó vai dizer assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará para me defender. Sabe o que Jó está querendo dizer aqui? Quem tem a última palavra na minha vida não é o homem. Quem tem a última palavra na minha vida não é a medicina. Quem tem a última palavra na minha vida não é Satanás e seus algozes. Quem tem a última palavra na minha vida ainda não se levantou para me defender. E quando Deus se levanta para poder defender a Jó, Deus se levanta para poder mudar o cativeiro de Jó. Deus se levanta para poder mudar a situação de Jó. É por isso que quando Deus se apresenta para falar com Jó, Jó não está entendendo o seu momento. Deus se apresenta para poder falar com Jó. De tanto questionamento que Jó estava fazendo, Deus olha para Jó e diz assim: você quer saber, Jó? Quero. Então senta aí, eu vou te fazer algumas perguntas e você somente me responde. E quando Deus começa a perguntar para Jó, ele diz: aonde estava tu, Jó, quando eu criaste o mundo? Onde estava tu, Jó, quando eu contava o tempo das cabras montanhas a dar à luz? Jó sem resposta. Jó colocou a mão na sua boca e Jó pensou. E quando Jó pensa, Jó chega em um dominador diferente, porque nós paramos para pensar, irmão. É momento de nós refletirmos. Refletir o que, pastor? Que nem toda luta que vem sobre a nossa vida é para querer nos matar, é para querer nos derrubar, mas talvez Deus está querendo tirar o melhor de você dentro desta crise. Você não entendeu? Deus está querendo tirar o melhor de você dentro dessa crise, porque Deus está dizendo que você vai sair mais forte do que você entrou nessa prova. Se o diabo está achando que vai matar você em meio a essa crise, ele está totalmente enganado, porque Deus vai te fortalecer e você vai sair mais crente, vai sair mais forte, vai sair mais forte, vai sair mais forte. Às vezes nós não entendemos o porquê de tanta dor, às vezes nós não entendemos o porquê de tanta crise, às vezes nós não entendemos o porquê desta luta, e às vezes, irmão, nós não entendemos, sabe o quê? Que Deus está usando esta crise para poder conduzir você até o propósito. Deus está usando esta dor para conduzir você até o propósito, porque o propósito ele é maior do que essa ferida, meu filho. O propósito ele é maior do que essa dor. Às vezes, por causa do propósito, nós vamos para o culto sem vontade, canta sem ter vontade, prega sem ter vontade, porque o propósito ele está um processo, ele vai nos empurrando até o propósito de Deus. Eu vou repetir isso: o processo está te empurrando até o propósito de Deus. O propósito ele é maior, o propósito é maior do que essa ferida, o propósito ele é maior do que essa dor, o propósito é maior do que esse sofrimento. Deus está dizendo para alguém: vai valer a pena, meu filho, você ainda vai cantar o hino da vitória nessa. Deus se aparece. E eu gosto do texto, porque no capítulo 42, quando Deus se aparece para poder mudar a história de Jó. Deus aparece para mudar o cativeiro de Jó. Em algumas traduções está que Deus aparece para mudar a sorte de Jó e restituiu tudo em dobro. Você não entendeu isso aqui? Quando Deus fala que Deus aparece para poder mudar a sorte e restituir tudo em dobro, sabe o que Deus está dizendo, pastor Marcelo? Que se você perdeu um, eu te dou dois. Se você perdeu dois, eu te devolvo 4. Se você perdeu 4, eu te devolvo 8. Se você perdeu 8, eu devolvo para você 16. Por que, pastor? Porque sempre tem mais Deus para dar do que o diabo e a circunstância para roubar de você. Eu vim aqui profetizar nesta noite: qualquer que seja a perda que você perdeu no ano de 2024, eu profetizo sobre a tua casa tudo em dobro, tudo em dobro, tudo em dobro, para
como um Deus Elohim. Essa palavra Elohim é aquele que cria. E nós sabemos que o maior poder de criação está no nosso Deus Pai, com Jesus. É por isso que quando você lê o capítulo de número 11 do livro ao escritor aos Hebreus, escritor anônimo, o escritor aos Hebreus diz assim, que pelo poder da palavra foram criados o universo e todas as coisas. E trocando em miúdo aqui, Cristo é a palavra. Evangelho de João capítulo 1, ele é o verbo vivo que desceu do céu. Cristo é a palavra. Através de Jesus, trocando em miúdo, e pelo poder de Jesus Cristo, foram criados o universo e todas as coisas. É por isso que quando você lê a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 15, Paulo vai dizer assim, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque todas as coisas foram criadas por Ele, tanto as que estão em cima quanto as que estão embaixo do céu, invisíveis, invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio o primogênito dentre os mortos. Ele é a cabeça do corpo da igreja. E existe um versículo no versículo de número 18, há uma falsa heresia criada pelas falsas testemunhas de Jeová, que querem desfazer a divindade do nosso Cristo. Por que, pastor? Porque no ensinamento deles, eles dizem que o nosso Jesus não é Deus, o nosso Jesus é um ser, um anjo em patente maior. Ah é? Então pegue isso daqui, capítulo 1, versículo 19 aos Colossenses. Paulo diz assim, porque feito o agrado do Pai, que nele Jesus, habitasse toda a totalidade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Cristo é Deus. Versículo 19, e havendo Ele feito, mediante a seu sangue na cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão em cima no céu, quanto as que estão embaixo na terra, tanto as visíveis como as invisíveis. O que Paulo está dizendo? Versículo 18, Paulo está dizendo que Cristo é Deus. Versículo 19, Ele é a reconciliação da humanidade com Deus. Versículo 20, e havendo Ele feito mediante a paz, mediante a seu sangue, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Versículo de número 20, esse versículo é muito lindo, porque ele diz assim, que havendo nós, versículo 20, versículo 21, havendo nós sendo desgarrados por causa da nossa vã maneira de viver e de pensar. Mas Paulo está dando uma lição aqui, gente, porque Paulo está dizendo que por causa da cruz, hoje nós somos mais inimigos. Paulo está dizendo que por causa da cruz, hoje nós somos mais estranhos. Paulo está dizendo que por causa da cruz, hoje nós somos mais considerados gentios, mas a cruz nos aproxima de perto dele, a cruz nos leva para perto dele, a cruz nos aproxima de perto dele. E sabe que eu gosto disso? É que a cruz nos dá um título que eu e você não éramos capazes de receber, porque o maior título que nós recebemos, irmão, não é de ser chamado bispo, com todo respeito aos meus companheiros, mas o maior título não é ser chamado de bispo, o maior título não é ser chamado de pastor, o maior título não é ser chamado de evangelista, presbítero, diácono, irmãos. O maior título, sabe qual é o maior título que eu e você possamos receber? É de ter o privilégio de sermos chamados de filhos, de sermos chamados de filhos, filhos de Deus. E quando Paulo fala de filho, Paulo fala isso de livre acesso. Livre acesso. Por que livre acesso? Gente, eu amo o paralelo de Israel com a igreja. Por quê? O paralelo de Israel com a igreja. Porque no Antigo Testamento, para se aproximar da presença de Deus, era através de um homem. Era através de um sumo sacerdote que se aproximava de Deus. O sumo sacerdote fazia todo um ritual. Ele entrava no ato, do ato no santo do santo,
E do Santo do Santo existia um véu, e dentro desse véu ele entrava no Santo do Santo, ou Santíssimo Lugar. Então era através da figura de um homem que você era representado no mundo antigo. E se nós formos ler o livro de Êxodo, saíram do Egito para o deserto mais de 2 milhões de pessoas. Trocando em miúdo, eram 2 milhões de pessoas sendo representadas por um homem, o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava no ato, do ato ele entrava no lugar santo, e do santo para o santíssimo existia um véu. E nos tempos de Jesus o templo está montado. Esse véu do templo tinha aproximadamente de 6 a 8 metros de altura, cerca de 20 centímetros de largura, um palmo de espessura, a ponto de 2 animais na estatura adulta, um amarrado em cada ponta, não tinha capacidade de rasgar, velho, não tinha força. Agora eu não sei se você vai pegar isso daqui, mas o nosso Jesus entrou lá. O nosso Jesus entrou lá. É por isso, igreja, que a cruz para nós não é um acidente. É por isso que a cruz não foi uma fatalidade. Jesus ele não foi para a cruz porque não tinha capacidade de escapar dela. Você está enganado. Você acha mesmo que Jesus foi para a cruz porque Pedro negou naquela noite 3 vezes? Você acha mesmo que Jesus foi para a cruz porque Judas o vendeu por 30 moedas de prata? Não. Jesus não foi para a cruz porque não tinha capacidade de se livrar dela. Não é isso. Porque quando Pedro foi tentar ajudar Jesus e cortou a orelha do soldado, Jesus pega na mão de Pedro e diz: Pedro, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai, e o meu Pai me mandaria aqui agora. Sabe quantos, Pedro? Quanto? Mais de 12 legiões de anjos. Eu vou explicar isso daqui. Esse termo, pastor Marcelo, legião, que Jesus está usando, é romano. Exército com infantarias, onde entrava, rompia, destruía. Uma legião, escute isso, era composta por cerca de 6.000 soldados, altamente treinados, os melhores de Roma. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e ele me mandaria aqui agora mais de 12 legiões. 12 vezes 6.000, estamos falando de cerca de 72 mil anjos. Agora escute isso daqui, igreja. O texto diz no livro de Jeremias que um anjo só, em uma madrugada, rodando uma espada, matou 185 mil homens do exército de Senaqueribe. Você já imaginou o que seria nesta terra com 72 mil anjos com a espada desembanhada? Não sobraria nada. É por isso que a cruz não foi
mesa, se coloque de pé. Escute isso. Jesus, ele faz um dos maiores fenômenos, que é a ressurreição do nosso Cristo. E quando nós lemos a partir do capítulo 20 do Evangelho de João, a ressurreição do nosso Cristo, o texto diz que as mulheres vão correndo até o sepulcro. E quando elas chegam ao sepulcro, elas vão naquela briga. Quem vai nos remover a pedra? Quem vai nos remover a pedra? Quem vai nos remover a pedra? Quando ela chega lá, a pedra já havia sido removida. Agora escute isso. Quando elas entram para dentro do sepulcro, escute isso, guarde isso. Quando elas entram para dentro do sepulcro, elas encontram o túmulo de onde Jesus estava vazio. Escute isso. O túmulo estava vazio. Agora Jesus vai deixar algo aqui interessante, porque após Cristo ressuscitar, ele se levanta, ele vai dobrar o seu lenço e vai deixar em cima do túmulo com o lenço dobrado. Por que isso nos chama muita atenção? Irmãos, eu falo isso claramente. Se é eu que tivesse sido ressuscitado, jamais eu ia me preocupar com isso. Eu consegui sobreviver, eu ressuscitei, eu não se preocuparia. Muitos nem olhariam para trás, porque é um milagre grande. Jesus ressuscita, pega seu lenço, dobra e deixa em cima do túmulo e sai. Por que eu disse que isso Jesus estava querendo trazer um exemplo? Por quê? Porque Jesus entendia que alguém iria entrar dentro daquele sepulcro. E quando alguém entrasse dentro daquele sepulcro, eles iam identificar quem estava ali. Por quê, pastor? Porque quando o diabo entra na vida de uma pessoa, ele faz uma bagunça. Mas quando Jesus entra, ele coloca tudo no lugar. Você não está entendendo? Quando alguém entrasse dentro daquele sepulcro, ele ia dizer: Jesus passou aqui, Jesus passou aqui. Como é que você sabe que ele passou aqui? Muito simples, porque onde o diabo entra, ele faz uma bagunça, mas aonde o Nazareno passa, ele coloca tudo no lugar. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra profética. Vou olhar para a tua vida, vou olhar para a tua casa, vou olhar para o teu casamento, vou olhar para a tua família, vou dizer: Jesus está lá, Jesus está lá. Como é que você sabe? Muito simples, é porque estava uma bagunça. Jesus entrou, colocou tudo no lugar. Escute, outro detalhe. Por que Jesus então não levou aquele lenço? Ele teve o privilégio, a capacidade de dobrar e deixar. Por que Jesus não levou? Outra lição. Jesus está querendo nos mostrar que para onde ele vai, ele precisa deixar algumas coisas para trás. Você pode dizer isso para alguém? Para onde você vai, você precisa aprender a deixar algumas coisas para trás. Para onde você vai, você precisa aprender a deixar algumas coisas. Outro detalhe. Por que Jesus aqui também não levou o lenço? Porque Jesus entende que roupa de quem está morto não cabe em quem está vivo. Você quer ver como é que muda o glória? Tem pessoas que faz 2 anos que se converteu, mas não consegue desfazer daquela roupinha lá de trás. E sabe qual é o pior? Tem pessoas que ele fica igual eu, tipo na janela. Eu não vou dar embora não. Vai que eu dou uma escapada e saio. Você pode dizer para alguém que roupa de quem está morto não serve quem está vivo? Você tem coragem? Vai. Roupa de quem está morto não serve quem está vivo. Outro, escute. Por quê? Por que nós temos que aprender que para onde nós vamos, nós temos que aprender a deixar algumas coisas para trás? Porque evangelho é assim. Evangelho, primeiro as coisas ficam ruins, aí depois piora, mas no final melhora. Repita comigo: melhora. Primeiro as coisas vão ficar ruins
E depois? Mas no final? Você quer ver na Bíblia isso? Você quer ver na Bíblia? Os hebreus foram para o Egito. Os hebreus foram para o deserto, estava ruim. Depois foram escravizados no Egito. Piorou. Mas quando eles entraram em Canaã, as coisas melhoraram. Os jovens da Babilônia foram presos para a Babilônia, estava ruim. Mas depois que eles ficaram sem comer dentro da Babilônia, a coisa piorou. Mas aí Jesus apareceu e as coisas melhoraram para eles. Daniel estava na Babilônia, estava ruim. Depois foi para a cova do leão, piorou. Jesus, o Senhor, entrou lá, fechou a boca do leão e as coisas melhoraram. Os jovens foram levados para a Babilônia, também estava ruim. Foram para a fornalha, piorou. O quarto homem desceu lá, fechou a boca, fechou a fornalha, tampou o fogo, as coisas melhoraram. Você quer ver uma coisa ainda melhor? Jesus foi preso, ficou ruim, foi crucificado, a coisa piorou. Mas no quarto dia, o nosso Cristo ressuscitou. E também a certeza vai melhorar para a sua vida, melhorar para a sua casa, melhorar pela sua família. Escute isso, eu vou concluir. Nossa irmã vai louvar e eu quero orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração específica sobre a sua casa. É um trabalho de missão, irmãos. Um trabalho de missão. Escuta isso, irmão. Você sabia que tem pessoas lá na sua casa? Escuta o que eu estou te dizendo. E vou mostrar para você na Bíblia. Você sabia que tem pessoas lá na sua casa que às vezes não crê e não protesta a mesma fé que você? Não crê. Agora escute isso. Por causa da tua fé, Deus pode ir lá e fazer uma mudança e trazer para cá? Mesmo que Ele não queira, por causa da tua fé. Olha aqui para mim. Lembra quando os dois anjos aparecem a Abraão e diz para Abraão e fala para Abraão que estava indo à cidade de Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade? Vocês lembram? Lembra qual foi a petição de Abraão para os anjos? Abraão sabia que tinha alguém da sua família lá em Sodoma e Gomorra, sim ou não? Tinha Ló. Embora o escritor de Pedro, da epístola de Pedro, trata Jó como um homem justo, mas se nós formos analisar a história, quem ficava sentado na porta da cidade era quem julgava a cidade. Então, para Ló estar sentado na porta da cidade, julgando a cidade, ele estava envolvido com a cidade, sim ou não? E a situação que Ló estava vivendo era tão difícil que quando os anjos aproximou de Ló, era muito costumeiro você levar alguém para sua casa para poder ceder hospedagem, era normal. Quando Ló oferece a sua casa como hospedagem, sabe qual foi a palavra do anjo para Ló? Nós não vamos para sua casa, nós vamos dormir aqui mesmo na rua, mas para sua casa nós não vamos. Como é que será que estava a casa de Ló? Os anjos se recusou a ele. Como é que será que estava? Era costumeiro. Então Ló estava envolvido. E quando os anjos anunciam a Abraão que ia destruir a cidade, Abraão sente a dor, porque tem alguém da sua família que vai ser destruído, junto com Sodoma e Gomorra. Então Abraão começa a colocar a sua fé em ação. E ele começa a questionar o anjo dizendo, eu sei que o senhor está indo para Sodoma e Gomorra, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se porventura houver 100 pessoas justas naquela cidade, você vai destruir mesmo o justo com os injustos? O anjo diz, não. Se porventura houver 100, não. Abraão se anima, falou, opa, a coisa está ficando boa. E Abraão vai descendo. E se porventura tiver 50? E se porventura tiver 10? As coisas vão apertando para Abraão. Agora, por causa da fé de Abraão, sabe o que o texto vai dizer em Gênesis? Que Deus se lembrou de Abraão e tirou seu filho Ló do meio da destruição de Sodoma e Gomorra. Por isso eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar, mas eu quero orar num ato de fé. Que 2025 Deus vai arrancar alguém da cidade de Sodoma e Gomorra que tanto tem feito você sofrer. Tanto tem feito você sofrer. Acredite, por causa da tua fé. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se prepara. Você vai ver a mão de Deus trabalhando dentro daquela casa. Deus
Eu quero orar por você. Você que pode vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Vem. Irmão, louva o Senhor. Vem. Eu quero orar pela sua vida, mas vem acreditando, irmão. Eu tenho certeza que ainda esse ano você vai testemunhar o feito de Deus em vocês da vida de alguém aqui nesta cidade. Irmão, eu não sei quem é que tem feito você perder o sono. Eu não sei quem é que tem feito você perder o sono, mas através das orações na madrugada, mas Deus está dizendo nesta noite, é por causa da tua fé, é por causa da tua obediência. Vou eu fazer um grande milagre e vou trabalhar a respeito da vida dele. Acredite, irmão, Deus vai honrar a tua fé nesta noite. Louva, Senhor. Estenda suas mãos.